Você conseguiria imaginar um mundo em que contratar um fotógrafo fosse tão simples quanto pedir um Uber? Nós já! E agora, juntos, nós vamos transformar a forma como sociedade e fotógrafos se conectam. Meu povo querido, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa atualização do nosso curso básico de fotografia aqui no YouTube. Já fazia tempo que queria fazer essa jornada aqui na fotografia de novo com vocês. Para todos aqueles que estão começando do absoluto zero, este curso vai fazer com que vocês despertem o olhar fotográfico, que vocês entendam a luz de vocês, que vocês entendam a técnica fotográfica, que vocês entendam a câmera, tudo isso de forma gratuita aqui dentro do YouTube. Porém, se você acha que já é o momento de você dar o segundo passo na fotografia, eu vou fazer o convite para você conhecer aqui o nosso Fotoflix, essa nossa plataforma de formação integral e profissionalizante de fotografia. E o último recadinho antes da gente começar essa nossa primeira aula muito especial é a seguinte, meu povo. Eu vou devagar porque eu já tive pressa, mas você pode assistir esse vídeo aí em 1,5. Basta vocês virem aqui nessa engrenagem do YouTube e aumentar para 1,5 a velocidade, ou seja, quem gosta do meu ritmo mais devagar vai bem e quem quer um pouquinho mais acelerado vai aqui no 1,5, porque hoje, meu povo, a gente vai falar sobre luz, sobre a nossa grande matéria-prima, e eu vou trazer aqui para vocês 4 formas muito poderosas da gente conseguir identificar a nossa luz, da gente pensar a nossa luz a partir das suas propriedades. Eu acho que esse é o nosso primeiro grande passo aqui na fotografia, porque sem a matéria-prima não há luz, pessoal. E eu digo que muitos fotógrafos acabam entrando na chamada roleta russa da luz. O que é essa roleta russa? É o seguinte, às vezes a gente sai para fotografar e as nossas fotos vêm maravilhosas para casa e a gente se enche de energia e pensa, meu Deus do céu, agora eu estou pronto. E daí outro dia você vai e as coisas elas não funcionam muito bem. É o mesmo equipamento, é o mesmo fotógrafo, mas a luz estava completamente diferente. E se não formos capazes de identificar o que está acontecendo com essa luz, pessoal, muitas vezes vamos ter sucesso nos nossos eventos, ao fotografar os nossos filhos, ao fazer um ensaio externo, um ensaio em locação, mas muitas outras vezes vamos chegar em casa muito frustrados e com arquivos muito ruins. Por tudo isso, a gente precisa entender muito a nossa matéria-prima. E eu vou começar falando aqui com você sobre a primeira propriedade da luz, que eu vou chamar a intensidade da luz. Para fotografarmos em alto nível e termos bons resultados, pessoal, a gente precisa de intensidade de luz, a gente precisa da quantidade de luz certa. Muitas vezes a gente chega num evento e, por exemplo, aquela luz que a gente está vendo, ela é ótima para as pessoas que ali estão, mas ela não é ótima para a nossa câmera. Por essa razão, em situações como essa, que estamos debaixo de um teto, o que a gente vai precisar é aumentar a nossa intensidade de luz e para isso invariavelmente a gente vai precisar da luz artificial. Porém, muitas vezes a gente vai estar, por exemplo, dentro de casa fazendo fotos dos nossos filhos e a luz do teto da nossa casa também não vai ser suficiente. Então o que a gente vai precisar fazer? Se eu não estou trabalhando com luz artificial, eu vou precisar abrir portas, eu vou precisar abrir janelas, porque eu preciso de intensidade de luz para que eu consiga boas fotos. Agora, toda vez que eu estou fotografando, por exemplo, em um ensaio externo, seja dia de sol, dia nublado, dia chuvoso, o que quer que seja, pessoal, a gente vai ter na rua uma boa intensidade de luz, a menos que a gente esteja dentro de uma floresta bastante fechada. Bom, daí essa é uma outra situação. Mas na rua, pessoal, a gente não vai ter o problema da intensidade de luz. A grande questão, estando na rua, vai ser a gente entender já a nossa segunda propriedade muito importante, que é a
direcionalidade da luz. De onde vem essa luz? Isso porque o que as pessoas comuns fazem é o seguinte: elas veem algo que lhes interessa, seja um motivo, seja uma pessoa, seja um objeto, acham aquela história interessante, simplesmente pegam a câmera e fazem o clique. Nós, enquanto fotógrafos, quando achamos esse motivo para ser fotografado, o ideal é que a gente circule esse motivo e a gente veja qual é a melhor posição, qual é a melhor direcionalidade dessa luz para que a gente possa produzir as fotos. Se estamos trabalhando com luz artificial, é muito fácil de fazer porque a gente move a nossa fonte de luz para a direcionalidade que a gente deseja. Agora, quando a gente trabalha, por exemplo, com a luz natural, pessoal, o que a gente vai precisar fazer é, por exemplo, pegar o nosso filho que está brincando ali no meio do quarto, pegar os brinquedos dele e levar, por exemplo, mais pertinho da janela. A mesma coisa vai acontecer se vocês estiverem fazendo um ensaio feminino, em alguma locação, alguma coisa parecida com isso, que vocês não trabalhem com flash. O ideal é que vocês procurem essas grandes fontes de luz, como janelas, como portas, para vocês conseguirem ajustar essa direcionalidade. Muito bem, e tendo este poder, pessoal, da gente poder ou mexer as nossas fontes de luz ou mexer os nossos motivos, é muito interessante que a gente comece entendendo, por exemplo, uma das direcionalidades mais clássicas da fotografia, que é a chamada luz a 45 graus, ou seja, a gente vai pegar o nosso sujeito, o nosso motivo, e a gente vai colocar uma fonte de luz que esteja a 45 graus desse nosso motivo. Fazendo isso a 45 graus, é muito interessante a gente perceber como essa luz se comporta. Se vocês conseguem perceber aqui, olhando para mim, eu tenho uma luz que não está tão lateral, não está tão a 45, ela está um pouco menos. Mas vejam só o que acontece com uma fonte de luz que não esteja frontal. A gente vai ter uma parte do nosso rosto mais iluminada e a gente vai tendo um degradê de luz que vai diminuindo aos poucos, ou seja, essa transição de luz e sombra acontece de uma maneira bem interessante quando a gente mexe na direção da nossa luz. E ter o domínio da nossa luz, pessoal, é a gente entender que a gente, por exemplo, pode colocar a nossa fonte de luz principal a 45 graus e a gente entender que este outro lado aqui, por exemplo, ele precisa ser preenchido. Se eu coloco a minha fonte de luz principal deste lado, este lado aqui talvez precise de um preenchimento. E uma das coisas mais baratas que a gente pode ter na fotografia é isso aqui que eu mostro para vocês, que é um isopor. Vejam o poder de um isopor, pessoal, como a gente consegue transformar a nossa direcionalidade fazendo esse preenchimento. Então, olhem só, agora aqui eu já sou o dono da minha própria luz, ou seja, eu consigo ter essa transição de luz e sombra de uma maneira muito sofisticada, em que eu consigo, inclusive, controlar a intensidade de sombra que eu quero. Por essa razão, eu digo para vocês que essa é uma luz clássica da fotografia. A gente tem o 45 graus, que é preenchido nos seus outros 45 graus, e a gente tem um terceiro ponto de luz, a chamada luz de 3 pontos, que é uma luz iluminando o fundo ou iluminando o cabelo, iluminando ombros aí do nosso sujeito. Tudo isso, pessoal, é a direcionalidade da luz, porque, por exemplo, essa luz que está iluminando o meu fundo, ela também poderia ser, num ensaio externa, por exemplo, a minha luz do sol, que ela vem de trás. E se a luz está vindo lá de trás, pessoal, daí eu não preencho do lado. O que eu tenho que preencher é aqui na frente. E aqui também eu vou passar para vocês uma propriedade muito interessante, que não é da luz, mas é das nossas câmeras, que é a chamada latitude. Isso vai abrir muito a cabeça de vocês. O que que significa? Se eu tenho uma fonte de luz ali atrás, imagina que isso aqui é o sol, não é a luzinha que está ligada ali atrás. E eu estou diante da câmera, pessoal. Se eu não tenho essa minha luz aqui na frente, imaginem que vocês estão fazendo esse ensaio na rua e vocês estão fotografando alguém que está na frente do sol. Dessa forma aqui, porque vocês querem pegar o sujeito e vocês querem pegar o pôr do sol. O que vai acontecer, pessoal, é a câmera de vocês enxergar isso aqui, porque é assim
que a câmera de vocês vai enxergar. Ela vai enxergar lá atrás a luz do sol, mas vocês estarão completamente escuros. Ou seja, o nosso olho, ele consegue fazer isso muito melhor que a câmera, que é o seguinte: ver a luz de trás e nos ver. Porém, a nossa câmera, ou ela vai enxergar bem essas altas luzes, ou ela vai enxergar bem essas sombras. Portanto, se o que vocês querem é mudar a direcionalidade da luz para o chamado contraluz, em que a luz venha de trás, é importante, se vocês não querem somente a sombra do sujeito, que vocês coloquem o rebatimento na frente, para que esse sol bata no rebatimento e volte, ou que vocês coloquem um flash ou alguma outra fonte de luz que possa também iluminar a frente desse sujeito. Então isso é muito interessante, porque a gente começa a pensar na direcionalidade, não somente se a gente está no estúdio ou se está montando um esquema de iluminação com luz artificial. A gente pode pensar isso também na rua. O sol é a nossa grande fonte de luz. Ele pode ser a nossa fonte de luz principal, ele pode funcionar como uma luz de preenchimento, ou ele simplesmente pode funcionar para iluminar um cabelo. E aqui cabe ressaltar uma coisa bem interessante. César, se a luz clássica é 45, por que você não está utilizando essa luz de 45? Eu particularmente, pessoal, acho a luz de 45 artisticamente muito elaborada e muito bonita, mas existe uma propriedade muito interessante da direcionalidade, que é o seguinte: quanto mais lateral esteja a nossa luz, como é o caso aqui que vocês estão vendo, ou seja, eu já não estou mais tão dentro da luz, mas eu estou mais lateralmente nessa luz. O que vai acontecer, pessoal? Essa luz, ela vem de forma lateral e ela vai revelando muito mais volume, muito mais textura. Então vai aparecendo, por exemplo, aquela olheira que está aparecendo, poro de pele, espinha, qualquer tipo de imperfeição na pele, vai aparecendo na luz de 45 graus. Por essa razão, eu particularmente prefiro gravar os meus vídeos com uma luz que eu começo com ela praticamente frontal, mas mais levantadinha. Então a gente chama picar a luz, que é a gente dar essa levantadinha aqui na luz, e eu movo ela não a 45, mas a uns 20 graus aqui lateralmente, e eu consigo esse efeito que ilumina bem o meu rosto, e eu consigo não precisar de uma luz de preenchimento. Se eu preciso, claro, eu posso trazer aqui um isopor e iluminar muito mais, isso que vocês estão vendo, eu consigo ter esse controle. Mas essa luz frontal, pessoal, comercialmente, ela é muito interessante para fazer retratos corporativos, para vocês, por exemplo, fazerem ensaios femininos. É uma luz muito, muito interessante, também é uma luz muito utilizada na moda. Vou reproduzi-la aqui simplesmente com o meu isopor. Ó, eu vou deixar essa luz aqui mais frontal, trazendo aqui em cima, e vejam só como a pele fica interessante, a gente tendo praticamente essa caixa de luz, que é uma luz frontal que vem de cima. E é muito legal esse poder da luz, porque explica várias coisas. Eu tenho uma aluna, a Tânia, aqui em Portugal, abraço para ti, Tânia, que ela me perguntou: César, como é que eu faço aqueles retratos que fica tudo iluminado, as crianças assim, quero fazer uma coisa infantil, em que todo mundo fique cheio de luz, iluminado. Vejam só o que eu estou fazendo aqui, pessoal. É praticamente fazer essa luz frontal, fazer tipo uma espécie de caixa de luz, que a gente consegue esse efeito aqui super interessante, com muita luz, e essa luz que vem e nos preenche bastante, ela vai eliminar bastante o contraste, porque a gente está reduzindo a transição de luz e sombra. Então vai criar esse aspecto mais angelical, ou esse aspecto um pouquinho mais super exposto, que acaba sendo super interessante, e a gente consegue fazer tudo isso apenas movendo a direcionalidade da nossa luz. E agora então, pessoal, vou explicar para vocês a terceira propriedade da luz, que quando a gente está começando, a gente já tem que entender a diferença da chamada luz dura para a luz suave. Essa propriedade se chama a qualidade da luz. Então a luz, em termos de qualidade, pode ser mais dura
ou mais suave. E é muito fácil a gente entender o conceito de luz dura e de luz suave. Tudo vai depender da transição de sombras e luzes. Ilustro isso dizendo uma coisa para vocês. Vocês imaginem que vocês estão na sombra num dia de sol e vocês simplesmente colocam o braço para fora no sol. O corpo de vocês está na sombra e vocês colocam o braço no sol. O que vai acontecer, pessoal? A gente consegue perceber esse corte, onde está tudo iluminado e onde está tudo escuro. A gente consegue identificar isso. Isso acontece porque o Sol é uma fonte de luz dura, justamente porque ele está muito distante de nós. E essa distância também é algo muito importante para a gente entender essa propriedade da luz, que é o seguinte: quanto mais distante estiver uma fonte, menor ela será em relação ao seu sujeito. Ou seja, o Sol é uma fonte de luz enorme, mas ela está muito distante de nós, o que faz com que ela possa ser uma fontezinha desse tamanhinho. E por essa razão, ela vai produzir essas sombras tão marcadas, que vai ser tanto no nosso braço, quanto se a gente tiver, por exemplo, em cima da nossa cabeça, a gente vai ter a nossa testa iluminada, mas os nossos olhos eles vão estar completamente escuros, que é a chamada luz do panda. Por essa razão, inclusive, é mais interessante, já pensando na nossa outra propriedade, a direcionalidade, quando a luz ela está mais lateral, porque daí a luz vem e ela consegue iluminar todo o rosto. Mas, ainda usando esse exemplo do Sol para falar da suavidade e da dureza, um erro muito comum que muitos de vocês cometem aí quando estão montando um estúdio fotográfico e tudo mais, é comprar uma fonte de luz enorme, porque vocês ouviram falar que quanto maior for a fonte de luz, mais suave será essa luz. E realmente isso é verdade, mas vocês pegam e colocam essa fonte de luz enorme lá do outro lado do estúdio para fotografar o sujeito lá atrás. Pessoal, vocês estão fazendo exatamente o que está acontecendo com o Sol. A fonte de luz grande, ela está sempre relacionada ao nosso sujeito, ou seja, quanto mais próximo eu estiver da fonte, e guarda que essa é uma dica de ouro, dica Fotoflix aqui para vocês. Quanto mais pertinho eu estiver da fonte de luz, mais suave será a transição entre luz e sombra. Eu só consigo esse degradê bonito que vocês estão vendo aqui, ou seja, essa luz que está chegando aqui e que está caindo aos pouquinhos, porque eu estou perto da minha fonte de luz. Se eu me afasto dessa fonte aqui, pessoal, como estou fazendo aqui agora, uma coisa que obviamente eu vou ter que fazer é aumentar a nossa primeira propriedade, que é a intensidade da luz. Então, olha só, estou aumentando a intensidade da nossa luz, mas o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma fonte de luz grande, uma fonte de luz suave, mas que praticamente não tem transição, porque está me iluminando por inteiro, ou seja, eu não tenho o que eu chamo do contraste bom, o contraste bonito, que é justamente essa transição da luz para a sombra. Quando a gente afasta muito a nossa fonte, quando eu vou fotografar alguém dentro de um quarto e a janela está do outro lado do quarto, a pessoa ela está toda iluminada de forma uniforme. Isso faz com que a gente tenha esse contraste tão ruim. Então, é muito interessante que a gente sempre pense essa ideia da suavidade e da dureza, pensando no tamanho da nossa fonte de luz, que vai fazer com que a transição seja mais suave, mas que a gente também consiga trazer os nossos sujeitos para pertinho da fonte de luz. Então, se, por exemplo, teu filho está brincando lá na sala e você quer criar um efeito de luz que seja mais suave, é muito interessante que você pegue uma fonte de luz, um abajur, uma luminária, o que você tiver e traga o mais próximo possível ali do seu filho, ou leve a pessoa o mais próximo possível para a janela ou para a fonte de luz que você está utilizando. E agora, pessoal, vamos para a quarta propriedade da luz, para que vocês já fiquem profissas na luz em apenas uma aula deste nosso curso. Imagina se vocês estivessem no Fotoflix, que na sua modalidade Pro, por exemplo,
tem 600 aulas como essa aqui. Então vou deixar a propagandinha aqui embaixo para vocês antes de falar da nossa quarta propriedade da luz, que é a cor, pessoal. E é muito interessante a gente entender como, por exemplo, a nossa luz tem cor. César, como assim a nossa luz tem cor? Vou propor um seguinte exercício para vocês. Fotografem uma paisagem, fotografem um lugar ao nascer do sol ou no pôr do sol. Fotografem esse mesmo lugar à luz do meio-dia e fotografem esse mesmo lugar depois que o sol se pôs. Ou seja, vocês vão ter 3 fotos com colorações completamente diferentes. O nascer e o pôr do sol são as chamadas horas douradas, ou seja, a gente tem luzes mais amareladas, mais quentes. Um pouquinho antes do sol nascer ou um pouquinho depois dele se pôr, pessoal, a gente tem a chamada hora azul, em que a gente tem tonalidades muito azuladas na cor das nossas fotos. E a luz do meio-dia é chamada a luz branca, a luz neutra. Ou seja, a gente vai ter esses 3 universos da luz, que são os tons mais amarelados, os tons mais neutros e os tons mais azulados. E é muito interessante como a gente pode assumir isso dentro da nossa estética. Para isso, também a gente vai contar com um grande aliado dentro da câmera, que é o chamado balanço de branco, equilíbrio de brancos ou white balance. O que esse mecanismo faz nas nossas fotos, pessoal, é nos dar a possibilidade de sempre neutralizar ou sempre deixar mais amarelado ou sempre mais azulada as nossas fotos. Ou seja, eu posso fotografar num pôr do sol em que eu tenho a hora dourada, em que tudo está mais amarelado, em que o tom de pele está mais dourado, e eu posso, com o meu balanço de branco, por exemplo, neutralizar isso e trazer uma tonalidade branca, uma tonalidade neutra. Da mesma forma que eu posso fotografar às 3 da tarde, em que eu tenho uma luz mais branca, mais neutra, e ainda assim eu consigo esquentar essa foto com o meu white balance. A gente só vai conseguir fazer isso com muita qualidade se a gente estiver fotografando em RAW, porque o arquivo RAW vai guardar todas essas possibilidades dentro dos nossos arquivos. E aqui, pessoal, eu quero fechar essa nossa aula com chave de ouro, a gente entendendo a importância do processo fotográfico profissional, que todo ele vai começar a partir da luz, dessa percepção que é a matéria-prima, mas a gente vai para a edição para a gente poder potencializar essa luz, alterar essa luz, iluminar o que não foi iluminado, escurecer aquilo que a gente não quer que seja tão visto nas nossas fotos. Ou seja, a luz ela começa a partir da nossa percepção, a partir do nosso entendimento de suas propriedades, mas ela é o começo desse processo, porque o que a gente vai fazer agora dentro do nosso curso é encontrar as formas de capturarmos essa luz e posteriormente, pessoal, a gente vai poder potencializar essa luz dentro da edição. A isso eu chamo o nosso processo fotográfico profissional, que quem já está lá dentro do Photoflix já está doutorado nessa arte de entender este processo. Por isso, deixo o último jabá aqui para vocês, ou seja, um convite para vocês conhecerem o Photoflix e também faço um convite para vocês comentarem aqui se vocês gostaram deste nosso primeiro vídeo, desse nosso remake aqui do nosso curso de fotografia básico lá de 2022. Eu vou adorar saber e vai me dar muito mais força para eu seguir produzindo aqui os próximos capítulos dessa nossa jornada. Então, dá um like, deixa um comentário, visita o Photoflix, faz todas as coisas e muito, muito, muito obrigado por vocês que assistiram até o finalzinho desse vídeo. Tá bom, então, meu povo querido? Nos vemos na nossa próxima aula. Beijo especial para vocês. Tchau, tchau. Você conseguiria imaginar um mundo em que contratar um fotógrafo fosse tão simples quanto pedir um Uber? Nós já. E agora, juntos, nós vamos transformar a forma como sociedade e fotógrafos se conectam. E aí, meu povo querido?
Pessoal, se vocês têm problemas de divulgar o trabalho de vocês, encher a agenda, conquistar os primeiros clientes, eu vou dizer que todos esses problemas vão acabar com o nosso incrível Fotógrafo-em, essa plataforma que eu lhes apresento agora, que vai revolucionar a forma como fotógrafos e sociedade se conectam. Se a gente pensar um pouquinho há 30 anos atrás, pessoal, imaginem a dificuldade que era para a gente, por exemplo, encontrar um hotel ou encontrar um lugar para ficar em uma cidade. Ou a gente dependia de indicações, ou a gente tinha que ir para o bom e velho Google para tentar encontrar uma localização. Por mais incrível que pareça o mundo todo evoluiu, mas para a gente encontrar um fotógrafo ainda funciona exatamente dessa mesma forma. E por isso é tão difícil para vocês que estão começando conseguir ingressar no mercado, porque vocês precisam ter essas indicações ou vocês precisam estar muito bem posicionados dentro do Google. Mas como se faz isso se a gente recém está começando na fotografia? A partir dessa premissa, pessoal, é que surge o Fotógrafo-em, que seria um verdadeiro Airbnb da fotografia, ou seja, vocês poderão ali apresentar o seu trabalho para o mundo, conquistar os seus primeiros clientes ou manter a sua agenda cheia se vocês já estão dentro do mercado. E além de tudo, pessoal, se você está começando, provavelmente você ainda não tem muita experiência de como divulgar o seu trabalho. E isso vai ser o mais incrível da plataforma, porque a gente também vai fazer o trabalho de marketing de vocês, divulgando o trabalho, o nicho de vocês para a região que vocês escolherem aqui dentro da plataforma. O mais difícil para quem está começando, pessoal, é ser encontrado. Por essa razão, quando isso acontece, a gente não pode perder uma oportunidade de venda. E é por essa razão a todos vocês que ingressarem agora dentro da plataforma, sendo pioneiros na construção deste espaço, além do Fotógrafo-em, vocês irão ganhar uma mentoria de vendas comigo, em que eu lhes ajudarei a construir todo o seu perfil aqui dentro da plataforma, como a gente vai conseguir elaborar orçamentos que realmente convertem, como a gente vai se relacionar com os nossos clientes, porque um dos grandes segredos da fotografia é a gente ter um cliente para a vida toda, ou seja, aquele cliente em que a gente faz os 15 anos, fazemos a formatura, fazemos o casamento, fazemos o ensaio de gestante, um aninho da criança, ou seja, quando vocês conquistarem clientes para a vida toda, vocês não ficarão mais com a agenda vazia. Este é um dos grandes segredos aqui dentro do nosso mercado. E a partir do momento que vocês estiverem com a agenda cheia aqui dentro do Fotógrafo-em, vai ser muito importante que vocês deem um segundo passo, que é a profissionalização do negócio de vocês. Tudo isso, pessoal, vocês aprenderão ao vivo comigo e uma super mentoria que eu vou estar oferecendo de bônus para quem ingressar na plataforma agora. E como eu realmente quero valorizar os primeiros a ingressarem aqui dentro, além dessa mentoria, vocês terão um preço absurdamente especial. Uma das coisas mais importantes, preferência nas buscas. Os primeiros a ingressarem serão os primeiros resultados a aparecerem na plataforma. E o mais especial de tudo isso, pessoal, vocês vão ter um grupo especial e exclusivo comigo, em que a gente vai construir juntos cada um dos passos aqui da plataforma. Tudo isso, pessoal, por apenas R$19 por mês. E se apesar de tudo isso você ainda está com dúvida, pessoal, eu vou te dar 4 razões pelas quais ficar fora do Fotógrafo-em vai te custar muito mais do que esse preço simbólico aqui da plataforma. A primeira razão, pessoal, é o retorno pelo investimento. Com apenas um único trabalho que vocês fecharem aqui dentro da plataforma, vocês já irão pagar 1 ano de acesso. Segunda grande razão, pessoal, o valor dessa mensalidade é um menor e melhor investimento que vocês podem ter dentro do marketing de vocês. Ou seja, se vocês estão começando e vocês ainda não têm um grande caixa para a divulgação do trabalho de vocês, com toda certeza, estar aqui dentro do Fotógrafo-em pagando essa pequena mensalidade é a melhor coisa que vocês poderão fazer pelo negócio. Terceira grande razão, pessoal, eu tenho convicção absoluta que o Fotógrafo-em será muito em breve o primeiro lugar em que todas as pessoas
pessoas vão começar a procurar o seu fotógrafo. E além dessa popularidade, o Fotógrafo Em também vai expandir possibilidades dentro do nosso mercado. Imagina, por exemplo, alguém que está viajando, sei lá, para João Pessoa, por exemplo, e quer encontrar um fotógrafo para registrar as suas férias. Agora, com o Fotógrafo Em, pela facilidade de contratação de fotógrafos, iremos potencializar muitos nichos como este dentro da fotografia. E a quarta grande razão, pessoal, é que o acesso à plataforma está saindo praticamente de graça para vocês, porque somente essa mentoria ao vivo comigo e o nosso grupo exclusivo vai valer muito mais do que o pequeno investimento que vocês vão fazer aqui dentro da plataforma. Então, se vocês querem revolucionar o mercado de fotografia junto comigo, me ajudarem a construir esse espaço incrível em que todas as pessoas irão encontrar os seus fotógrafos, em que lhes ajudarei a divulgar muito o trabalho de vocês, conquistar os seus primeiros clientes e lhes dar um grande espaço de apresentar-se para o mundo, venham comigo para a gente revolucionar junto o mercado da fotografia. Basta vocês se cadastrarem aqui embaixo e serem os pioneiros comigo nessa jornada. Tá bom, meu povo querido? Beijo enorme para vocês, vejo vocês lá dentro do Fotógrafo Em. Você conseguiria imaginar um mundo em que contratar um fotógrafo fosse tão simples quanto pedir um Uber? Nós já! E agora, juntos, nós vamos transformar a forma como sociedade e fotógrafos se conectam.